Realizando os testes de geração de tráfego, nós vamos realizar um teste de camada 2, né, onde eu vou optar aqui pelo modo elétrico, então 10 100 mil. Vou optar pelo camada 2, tráfego. Poderia optar por um camada 3, né, onde eu tenho a possibilidade de gerar tráfego tanto IPv4 quanto IPv6. E também eu tenho as opções de gerar ping, trace routing em camada 3. Ou camada 4, onde eu posso gerar tráfego em camada 4, em TCP ou UDP, tanto utilizando o IPv4 como também o IPv6. Então eu vou selecionar Layer 2 tráfego e já está pré-selecionado, o P1 Terminate. Então a partir daí, ele vai me abrir a opção principal, né, o menu principal, que foi o que foi explicado anteriormente, né, as principais telas, e nós vamos trabalhar com ele e gerar tráfego em camada 2. O primeiro ponto a se trabalhar é o menu Setup, ou instalação em português, onde eu seleciono esse setup e através do setup eu trabalho com as abas da esquerda e, consequentemente, nas abas à direita. Dependendo da versão, essas abas onde estão interface, Ethernet, OAM, tráfego, elas se encontram algumas abas na parte superior da tela principal, né? No nosso caso, na versão 2, ela aparece exatamente dessa maneira. Então, selecionando a interface, o primeiro ponto que nós temos como opcional é o que a gente chama de Physical Layer. No Physical Layer é onde eu consigo ou consigo fazer a geração da autonegociação, ou seja, onde eu posso habilitar ou desabilitar a autonegociação, ou então fazer com que a autonegociação ela tente sincronizar ou tente negociar determinadas taxas. Por exemplo, vamos supor que eu queira que ela sincronize ou que autonegocie somente em gigabit. Então eu posso vir aqui e selecionar o No, fazendo com que ele negocie com o switch somente em 1 gigabit Ethernet. Outro ponto que é bastante importante é o flow control, que eu posso dizer para que o equipamento obedeça ou não o que a gente chama de pause frame, né? Vamos supor que eu gere um tráfego onde o meu switch, ou seja, o meu elemento que eu estou testando, ele não está suportando a taxa transmitida. Então, a primeira coisa que esse equipamento vai fazer é enviar alguns pause frames, indicando para que o instrumental diminua o tráfego, ou diminua um pouco o tráfego. E com isso, se eu tenho habilitado esse pause frame, eu vou obedecer, ou seja, eu diminuo esse tráfego muito pouco, né, de modo a você melhorar o buffer dos equipamentos, com que ele consiga processar, e depois eu vou aumentando aos poucos. E um outro ponto bastante importante que nós temos é a correção de polaridade. Uma vez selecionada essa correção de polaridade, eu não preciso me preocupar na interconexão entre o equipamento de teste e o equipamento sob teste com um cabo Ethernet, se ele é cruzado ou se ele é direto. O Network Visibility, ele é um opcional onde eu consigo, por exemplo, uma vez que eu tenha mais de um equipamento na rede, eu consigo colocar um nome a esse equipamento e através desse, desse nome eu consigo descobrir a unidade e uma vez descoberta a unidade eu consigo configurar remotamente. Então, por exemplo, se eu seleciono aqui a Discovery Unit e passo a tentar descobrir a unidade remota, ele vai buscar todas as unidades que estão na rede e listar nos dispositivos descobertos
os equipamentos que estão próximos ou cerca. Então, como ele descobriu aqui um equipamento que está remoto, que é um JDSU, que é um MTS 6000, é uma outra família, e ele mostra para mim a configuração tanto de IP quanto de MAC. Então, automaticamente eu posso selecionar esse MAC e já configurar como MAC destino, o equipamento que eu vou fazer o loopback, o meu endereço MAC. Na parte de GPS e CDMA, eu posso trabalhar com um GPS embutido para a medição que nós chamamos de One-Way Delay. Porque a medição de latência ela é feita RTT, ou seja, Round Trip Time, que é o tempo de ida mais o tempo de volta. No entanto, existe a possibilidade de medir o que a gente chama de One-Way Delay, o tempo de ida, diferentemente do tempo de volta. Que aí eu tenho a opção do One-Way Delay, que seria utilizando o GPS. Outro ponto importante é a parte do Ethernet, onde eu tenho a possibilidade aqui de colocar o encapsulamento, né, com VLAN, com Kill-in-Kill, com VPLS. E uma vez selecionado, por exemplo, o VLAN, ele aparece para mim um campo VLAN onde eu posso preencher os principais pontos da VLAN, que é o ID e a prioridade de VLAN. Em encapsulamento, eu tenho a possibilidade de trabalhar com DICS ou 802.3. Geralmente o DICS é um dos mais utilizados, né, que ele é feito, que é o famoso Ethernet 2. E o tamanho do pacote que eu posso trabalhar. Então eu posso trabalhar desde o 64, que é um pacote, o menor pacote do Ethernet, até o maior pacote do Ethernet, que é o 1518, e posso trabalhar também com pacotes acima do padrão, que é o Jumbo Frame, onde eu posso selecionar o Jumbo Frame e editar o tamanho do pacote maior que o padrão, que é de 1518. No caso, suporta até 10.000. Outro ponto que eu tenho é a parte de tráfego, que eu posso selecionar aqui o tráfego que eu estou gerando. Então, eu posso gerar tráfego em porcentagem, ou em bitrate, ou em quadros por segundo. E posso, no caso aqui, gerar, no caso da porcentagem, de 0,01 até 100% do tráfego, né? Como caráter de laboratório, eu vou colocar 1% aqui, porque eu estou gerando dentro de um laboratório. E eu não vou gerar um tráfego muito alto. Mas poderia gerar, por exemplo, 1 giga ou a taxa que você negociou. Na parte de captura, eu posso, uma vez que eu tenho esse opcional, eu posso habilitar para que ele tenha um buffer de captura, que pode chegar até 256 MB. Além disso, eu posso fazer o que a gente chama de slicing, que é você cortar o seu pacote, ou seja, cortar partes do pacote e aí fazer uma economia de buffer do instrumental. Parar o tráfego quando preenchido ou fazer um FIFO, ou seja, ficar limpando, né, um wrap, que é você capturar e recapturar novos pacotes, né? Na parte de filtro, eu posso filtrar um pacote ou fazer um trigger de um pacote que eu queira visualizar. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira visualizar um pacote que tenha o MAC destino 0007F. Então, a estatística só vai mostrar para mim as estatísticas que estejam com essa configuração de filtro. Posso fazer tanto por filtro ou por outros. E o timed, que é você gerar uma temporização, né, por tempo ou sem tempo, e aí eu posso gerar o tráfego. Então essa seria a configuração de pacote do instrumental.